Olá pessoal, vamos retomar aqui o estudo da Gênese e hoje vamos fazer o último tópico desse capítulo 15, o último subtópico, os milagres do Evangelho, desaparecimento do corpo de Jesus. Esse capítulo 15 que foi grande, mas que hoje a gente encerra ele. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus para esse estudo e o auxílio dos bons espíritos. Falar do desaparecimento do corpo de Jesus é tocar num tema em que tem muito mistério, entre as religiões. Há quem acredite que ele subiu aos céus, como diz as religiões, subiu às dimensões espirituais com o corpo carnal, o que foge totalmente à lógica, o que foge totalmente ao racional. Porque o corpo carnal, ele é um corpo denso, ele é um corpo material próprio da vida encarnada na Terra, próprio daqui. E ao morrer, esse corpo volta para a natureza, ele se dissolve e volta para a natureza. Nós não somos esse corpo. Nós somos espíritos que nos ligamos a esse corpo através ainda de outro corpo chamado perispírito. Então, para nós, não tem uma coerência racional de que ele tenha subido com o corpo de carne, E a gente já estudou lá a ressurreição, a gente comentou muito sobre isso. Então, vamos aqui. O desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte ha sido objeto de inúmeros comentários. Atestam-no os 4 evangelistas, baseado nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia, depois da crucificação, e lá não encontraram. Viram alguns, nesse desaparecimento, um fato milagroso, atribuindo outros a uma subtração clandestina. Então, uns entendem como um fato milagroso e outros a uma subtração clandestina, quer dizer, o corpo foi roubado, vamos dizer assim, mas que é uma coisa que continua no campo do misterioso. Nós vimos aqui agora que tudo o que se fala desse momento em que o corpo desapareceu, em que não se encontrou o corpo no sepulcro, foram os relatos das mulheres. As mulheres que foram ao sepulcro. As Marias, Porque estava lá Maria Madalena, Joana, que é a Joana de Cusa, Maria, a mãe de Tiago. Não me vem à memória agora se tinha outra mulher lá no sepulcro. Segundo outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido, em toda a sua vida, mais do que uma aparição tangível, numa palavra, uma espécie de agênere. Ainda tem essa teoria de que ele viveu aqui sem o corpo carnal. A gênere é uma aparição tangível, uma aparição numa forma humana. A gênere é até uma palavra espírita. Eu procurei no dicionário e lá ele está assim, segundo os espíritas. Então, existe essa teoria também, que para a doutrina espírita também foge à coerência. A gente vai ver aqui. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que, dizem, seu corpo voltado ao estado fluídico pôde desaparecer do sepulcro. E com esse mesmo corpo é que ele teria se mostrado depois da morte. Então essa teoria de que ele viveu aqui aquele tempo todo sem um corpo carnal não tem lógica para o que traz os espíritos sobre
perispírito, sobre reencarnação, sobre corpo fluídico, sobre fluido, sobre tudo. É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos. Mas seria pelo menos inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem. Então aqui Kardec já diz assim, não é impossível, pelo que a gente conhece de fluidos, né? Tanto que um espírito pode aparecer de forma fluídica, como o próprio Jesus apareceu depois da morte. Agora, ele viver um longo tempo apenas com seu corpo fluídico, ou apenas materializado, a coisa já fica muito mais difícil, não só pela questão do fenômeno, mas também por uma questão moral. Seria como se Jesus estivesse nos enganando o tempo todo. Seria como se fosse assim. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos: o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita à sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. Então, tudo que se passou da linguagem, dos atos, de tudo, deixa de forma inequívoca que ele estava mesmo com um corpo igual ao nosso. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e nada tem de anômalo, quer dizer, de anormal, pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão em graus diferentes noutros indivíduos. Então, tudo que aconteceu durante essa vida de Jesus mostra aqui que não tem nada de anormal de tudo que ele fez, de tudo que ele produziu, e que são fenômenos que podem acontecer com qualquer outro indivíduo, só que de intensidade diferente devido ao grau de pureza do espírito dele, do grau de evolução que ele tinha. Então, acontece de forma com intensidades diferentes de pessoa para pessoa. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os 2 estados que não podem ser assimilados. Então, ele fala dos 2 períodos. Antes da morte, todos os fenômenos relatados, tudo que se conta, tem característica de um corpo carnal, de uma pessoa encarnada normalmente. E depois da morte, ao contrário disso, todos os relatos, né, daquela aparição dele, né, como a gente já estudou, dão característica de que ele estava em perispírito. Tanto aquela passagem que ele entra numa sala, numa casa fechada, né, com a porta fechada, e outras coisas. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos. Naquela, quer dizer, nas propriedades inerentes à matéria, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Então, esse corpo material, as propriedades dele se modificam, se desorganiza com a ruptura das moléculas. Ao penetrar no corpo material um instrumento cortante, lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa-lhe o funcionamento e sobrevém a morte, isso é, a do corpo. Então isso é o corpo material. Se passar um material cortante, uma faca, vai cortar os tecidos, vai desorganizar tudo e vai vir a morte. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão, a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais.
e não se podem produzir desordens análogas àquelas. Então, se fosse realmente uma vida só com corpo fluídico, o corpo fluídico não sofre nenhum dano material com a matéria daqui. Né? Se você tenta passar uma faca num corpo fluídico, num espírito que aparece para você, não vai dar em nada. Porque não tem a coesão, não tem as moléculas para ser cortada, não tem os tecidos. Então, seria em vão. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor. Está vendo aí? Sem lhe ocasionar qualquer lesão. É como se você tentasse furar uma fumaça, né? Tal a razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie. E porque os seres fluídicos designados pelos nomes de agêneres, como a gente já falou, não podem ser mortos. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado, como o são de ordinário os corpos, e todos o puderam ver e tocar. Então aqui é uma das evidências de que realmente ele teve uma vida encarnada mesmo, como nós. Porque o corpo dele ficou na cruz, foi descido o corpo, ele sangrou, ele foi sepultado. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, né, e ir para as dimensões espirituais, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa, quer dizer, diferente, dado que pereceu na cruz. Donde forçoso é concluir que se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era seu corpo. Então, esse argumento aqui é um que eu gosto sempre de usar, que se Jesus tivesse ressuscitado, ele teria morrido de novo. E ele não morreu de novo. Depois que aquele corpo desceu da cruz, foi para o sepulcro, desapareceu, né? E Jesus aparece, conversa com os apóstolos, conversa com as Marias, e depois que ele resolve, que já tinha feito as aparições necessárias e retorna para o mundo espiritual, ele não morreu de novo, ele simplesmente foi, né? Porque ele já tinha se desligado do corpo material. Por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo do espírito. É interessante isso aqui, centro sensitivo do espírito. Então, as sensações, as dores físicas, tudo que esse corpo material passa, repercute no centro sensitivo do espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito, recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Então, toda a sensação, toda a dor, inclusive física, que sentimos, quem sente é o espírito. O corpo é o contato com essa vida material. É transmitido do corpo físico para o perispírito, do perispírito para o espírito. Toda a sensação é assim que percorre. Pela mesma razão, o espírito sem corpo material não pode experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam da alteração da matéria, donde também forçoso é se conclua que, se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar, é que ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda a gente. Aqui cabe uma observaçãozinha que vem lá do Livro dos Espíritos, quanto a essa afirmação de que o espírito sem o corpo carnal não sofre. Acontece que o espírito, quando ele tem o perispírito muito denso, quando ele ainda está impregnado das suas experiências de encarnado, ele tem os registros na mente. Ele tem os registros de tudo que ele sente, de tudo que ele passou.
e ele pode reviver esses registros de calor, de frio, de fome, de tudo. Não que ele vai sentir realmente calor, frio e fome, não, porque ele não tem mais o corpo carnal. Mas ele vive uma ilusão, como se fosse um estado hipnótico, de que está sentindo. Mas não porque houve realmente calor, frio, não por isso. Vamos aqui, item 66. Aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. Esses argumentos agora, para mim, eles são mais fortes ainda do que as evidências de que ele viveu no corpo material. Essas, as morais, são mais fortes ainda na minha percepção. Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera como exemplo de resignação. Quer dizer, seria nulo todo o exemplo de resignação que ele teve que passar, todo o sacrifício. Seria nulo se ele realmente não tivesse corpo físico, tivesse num corpo fluídico. Se tudo nele fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que ele afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro. Simulacro é fingimento. Então, tudo isso que ele cita não teria sido Jesus simulando uma situação para parecer que ele estava vivo, encarnado. O que é uma hipótese absurda, né? Jesus simular, enganar. Não tem sentido. Seria vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Então, para mim, esses argumentos são muito mais importantes. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Muito bom esse argumento. Tais as consequências lógicas desses sistemas, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhes assinalaram a existência. Então, Kardec aqui afirma que, por toda a lógica, por todo o argumento, que Jesus, sim, viveu encarnado num corpo físico. Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. No quarto século, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela, que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram anatemizados no Concílio de Alexandria, em 360, no de Roma, e em 374, no de Constantinopla, em 381. Então, 3 concílios da igreja, né? Tinham a mesma crença os docetas, seita numerosa dos gnósticos, que substituiu durante os 3 primeiros séculos. Aqui cabe alguns comentários, por várias palavrinhas aqui estranhas, né? E vamos começar aqui sobre Apolinário. Apolinário foi um bispo de Laodiceia, na Síria, muito respeitado. Foi considerado herege por outros bispos, Atanásio, Basílio, Gregório, por sua ideia.
né, por essa ideia de que Jesus viveu apenas com um corpo fluídico. Então esse é Apolinário. Quando ele fala que Jesus mais um corpo impassível, que seria um corpo impassível. Impassível é que não sofre, que não tem sensibilidade. Se Jesus não tivesse num corpo físico, ele estaria num corpo assim, impassível. Os apolinaristas foram anatemizados no concílio. Anatemizados é excomungados, amaldiçoados, por defender essa ideia. E concílios são assembleias da igreja, em que reúne bispos, cardeais, o Papa, para discutir a fé, né? Para deliberar sobre a fé, estabelecer novas ideias da fé. Mas isso é uma coisa da Igreja Católica, né? Os concílios. E docetas era uma doutrina cristã do século II, foi até o século III. Eles eram cristãos e acreditavam que Jesus não viveu em um corpo carnal. Então teve Apolinário, teve os docetas, que defendiam também isso. E que Kardec aqui argumentou a posição do que passa a doutrina espírita para nós. Encerramos aqui este capítulo 15. Lembrar que os milagres segundo o Espiritismo, nós estudamos o capítulo 13, que eram caracteres dos milagres, já era nos preparando para conversar sobre os milagres, caracteres dos milagres. Depois estudamos o capítulo 14, sobre os fluidos, estudamos muito sobre os fluidos, para ter ideia também de como aconteceram as coisas, para ter ideia da dita ressurreição, que na verdade foi uma aparição em corpo fluídico. Então esses capítulo 13 e o 14 foi preparando para o 15, que a gente estudou os milagres do Evangelho. Então fechou aí esses 3 capítulos, os milagres segundo o Espiritismo, certo? Fechado essa ideia dos milagres segundo o Espiritismo, e partiremos no próximo vídeo já para o capítulo 16. Um grande abraço. Que nosso Senhor Jesus nos ilumine sempre. Um abraço.